Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Graça e paz, meu querido ouvinte. Foi perdoado? Então, perdoe. Esse é mais um pouco da palavra. A partir de Adão, toda a humanidade, sem distinção, ficou em uma situação complicada. O pecado original desencadeou uma pandemia avassaladora através de um vírus mortal. Todos os descendentes de Adão foram contaminados. Quando Deus expulsou da sua presença o primeiro homem e a primeira mulher, porque se tornaram pecadores. Como herdeiros de Adão, isso fez com que nós também cumpríssemos esse requisito, pois todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Na verdade, pecamos com mais frequência do que imaginamos. Mas nem tudo está perdido. A Bíblia diz que temos que pedir a Deus que nos perdoe. A maioria dos cristãos compreende que Deus nos dá de graça o seu perdão, embora não mereçamos. Ele nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Isso é algo maravilhoso. Qualquer pessoa pode compreender isso. Porém, isso pode se tornar complicado para alguns. Porque, segundo as Escrituras, quem foi perdoado deve perdoar. Recebemos o perdão de Deus, portanto, devemos estender o mesmo perdão aos outros. Concordo com C.S. Lewis quando ele diz que todo mundo acha o perdão uma ideia linda, enquanto não tem nada para perdoar. Não é verdade? Perdoar é ótimo na teoria, porém muito mais difícil na prática. Em uma pesquisa recente feita sobre o perdão, os dados revelaram que 75% dos entrevistados acreditavam que Deus tinha perdoado os seus pecados, mas que só 52% deles tinham liberado o perdão às outras pessoas. As Escrituras dizem que se Deus nos perdoou, então devemos perdoar os outros. A vida é cheia de mágoas e decepções. Há pessoas que nos magoam, mas também há pessoas que nós magoamos. Precisamos aprender a pedir perdão e precisamos aprender a perdoar. Certa vez eu ouvi de um irmão o seguinte: Pastor, você não sabe o que me fizeram. Você não sabe o que eu passei na vida. O que eles fizeram é imperdoável. De fato eu não sei mesmo. Mas o que a Bíblia diz? Ela diz que o principal motivo pelo qual devemos perdoar quem nos magoou é porque foi Deus quem mandou. Não acho que precisamos de nenhum outro motivo, embora haja alguns outros. A esse respeito, a Bíblia diz assim: sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. E, suportando-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Estes textos estão em conformidade com o que Paulo disse aos Romanos. E assim, porque uma pessoa foi perdoada graciosamente por Deus, ela deve perdoar.
Em resumo, é isso. Foi perdoado? Então, perdoe. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, louvado seja o seu nome. Graças te dou, ó Deus, pelo perdão dos pecados. Te louvo, ó Deus, pelo sacrifício na cruz, pela justificação no sangue do Cordeiro. Ó Deus, esse ato gracioso trouxe para nós a oportunidade que Tu nos deste de voltar a ter comunhão com o Senhor. Através do Seu Filho, nós podemos, ó Deus, nos achegar ao Seu altar novamente. Podemos, ó Deus, ter os nossos pecados perdoados. Ó Deus, quão maravilhoso é compreender isso, mas quão difícil é, ó Deus, entender a extensão disso tudo. Ó Pai, quando temos os nossos pecados perdoados, isso traz sobre nós uma responsabilidade imensa, perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como o Senhor ensinou a orar. Nós devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, e uma vez justificados pela graça, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor coloque no coração dos que nos ouvem, para que coloquem as suas vidas de igual modo, em concordância com isso tudo que nós lemos aqui. Porque, uma vez perdoados, seremos perdoadores. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém.